vem proclamar a A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, estamos chegando sábado, dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo. Hoje o Evangelho nos mostra que Jesus novamente anuncia aos discípulos a sua paixão. Após a confissão de Pedro e o primeiro anúncio da paixão, agora o Evangelho de São Lucas nos fala das consequências, que deve tirar os discípulos ao aceitar a paixão de Cristo. O anúncio da paixão que Jesus aqui faz pela segunda vez só pode ser compreendido pela fé. Os discípulos têm uma reação estranha. Isso mostra que eles ainda não compreendiam, como o próprio texto diz. Eles estão no início da caminhada, só depois compreenderão. Jesus encerra assim o seu ministério na região da Galileia. E nesse momento ele tem um êxito popular muito grande. Diz que todos estão admirados com a grandeza de Deus. Entretanto, tem sempre olhar fixo numa decisiva obra de salvação. Ele sempre tem consciência que os milagres e os ensinamentos são sinais de salvação. O maior milagre é a salvação. E também Jesus fala da sua paixão. E só podemos compreender a paixão de Jesus com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Afirma assim, Jesus afirma na sua pessoa tanto a imagem do Filho do Homem, o Filho de Deus, que lá se encontra no livro do profeta Daniel, mas também como servo sofredor, servo traído, entregue à morte, que se encontra no livro do profeta Isaías. Na Páscoa está esse grande momento de salvação, mas os apóstolos não compreendem a associação de dois títulos para eles contraditórios. Como pode ser ao mesmo tempo ser esse homem, Filho do Homem, Filho de Deus, e ao mesmo tempo seu servo sofredor? Só irão compreender após a ressurreição e após a descida do Espírito Santo com os dons. E aí então eles compreenderão e compreenderão também a sua missão. Aí sim eles irão viver uma vida totalmente de entrega. Nós cristãos devemos seguir Cristo, primeiro no sofrimento e depois na glória. E como eu disse no início, hoje é a festa desse grande homem que serviu a Cristo com muita dedicação, São Jerônimo, considerado presbítero e doutor da igreja. São Jerônimo se converte já adulto, aos 25 anos, e aí ele é batizado e é sacerdote já com 38 anos. Ele se dedicou totalmente. Era um homem de uma cultura literária muito grande, dominava
a sua língua, né? O latim, o grego, o hebraico. Era um homem muito sábio, muito inteligente, mas era um homem que não era vaidoso. Ele era austero, apaixonado, reto, vivia o jejum, trabalhava, orava, fazia vigílias. Tinha um temperamento forte e ao mesmo tempo era muito sensível ao sofrimento dos pobres. São Jerônimo foi, assim, considerado um dos melhores padres da Igreja Latina. Estamos falando do início da Igreja. Então, a vida de São Jerônimo, muito dedicada, e o Papa lhe deu uma missão de estudar e traduzir a Bíblia do grego, do hebraico, para a língua do povo, o latim da época. E aí ele vive trabalhando, fazendo comentário, escrevendo, e nos deixa assim a Bíblia, como o povo diz, a Vulgata, o latim do povo. Devemos a ele essa grande missão. Claro, ele foi instrumento de Deus. Que nós possamos viver uma vida alimentada pela palavra de Deus, como São Jerônimo e tantos e tantas santos e santas de Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.